Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. E a sequência aí, nós falamos nas últimas 2 semanas sobre a diferença da igreja primitiva, a igreja de Cristo, e a igreja moderna. Qual é a diferença, né? E Deus tem tido misericórdia de nós. Hoje eu quero falar sobre, nós falamos basicamente da responsabilidade da igreja. E hoje eu quero falar sobre a responsabilidade individual, sobre as nossas responsabilidades, sobre o nosso tema será a vida de um servo dedicado. Eu gostaria de convidar você a ler sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Você passa primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, depois Esdras. Vamos ler de forma uníssona, todos juntos, em uma só voz, Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Vamos lá? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Glória a Deus. Não parece que eu ore mais, uma vez que a irmã Regina já nos colocou nas mãos do Senhor também para este momento. Irmãos, eu estava pensando em 2 situações quando eu estava jogando o sermão para dar um jogo para o celular para passar aqui, mas a internet está horrível, eu não vou conseguir passar aqui hoje para vocês na tela. E fiquei pensando em 2 situações para falarmos sobre a responsabilidade humana. Eu tenho visto, todos nós sabemos hoje, que se tornou uma guerra terrível entre os evangélicos, virou um verdadeiro cruzeiro atlético entre os arminianos e os calvinistas, onde deveríamos gastar mais tempo falando do amor de Jesus, falando da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Aí está se gastando muito mais tempo discutindo se o homem pode perder ou ganhar a salvação. Infelizmente, abra suas redes sociais, você vai ver essas discussões o tempo todo. Isso é fato. Eu gosto sempre, quando vou dar estudos da doutrina da nossa igreja, que são as doutrinas calvinistas, eu gosto sempre de frisar uma coisa: não foi Calvino e nem Arminio que morreu na cruz por nós. Quem morreu por nós chama-se Jesus de Nazaré. Foi ele que deu a sua vida por nós. Mas uma coisa é fato: o homem tem responsabilidades. Talvez o problema, essa briga, talvez seja por más interpretações. Eu costumo dizer, eu uso uma expressão um pouquinho diferente das pessoas. Eu falo que isso, ou a pessoa é preguiçosa, porque não estuda a Bíblia, ou porque é desonesto teologicamente. E aí sai disseminando algumas coisas no meio. Mas não é essa a questão que eu quero entrar. Mas eu me lembro de uma palestra, de um vídeo, de um debate do Dr. Davi Charles Gomes. Ele é chanceler do Mackenzie, e foi um dos debates mais limpos e educados que eu já vi até hoje nas redes sociais. Ele e o bispo de uma determinada igreja, dá para ver claramente, que não é reformada, pensamento diferente, o que não faz dessas pessoas, nem de nós, inferiores uns aos outros. E foi um debate mais educado. O doutor Davi Charles Gomes, ele trouxe uma situação que eu confesso a vocês, eu fiquei maravilhado. Ele falou ele apresentou um conceito limite de Deus. E ele falou que ele ia trazer só 3 pontos, ele trouxe 4 pontos do conceito limite de Deus. O primeiro ponto, ele disse que Deus é amoroso, Deus é amor, e ele salva quem ele quer por causa desse amor. Mas Deus, o outro conceito limite de Deus é que Deus também é justiça. Ele é justo, e ele condena alguém se for preciso condenar. Ele é justo. O outro conceito
conceito limite é com respeito ao homem. O homem tem responsabilidades e faz escolhas. Esse é o conceito limite. Mas o outro conceito limite é que dentro dessas escolhas, ou pós essas escolhas, o homem tem consequências. Então o homem faz escolhas, mas o homem tem consequências por causa dessas escolhas. Por isso que nós não chamamos de livre-arbítrio. Nós, reformados, chamamos de livre agência. Porque se fosse livre-arbítrio, se fosse livre de árbitro, se fosse livre de juízo, não teria consequências. Você não pode ser punido por aquilo que você é livre para fazer. Aí não haveria justiça alguma nisso. Então nós conhecemos e aprendemos como livre agência, trocando por miúdos. O homem faz, o homem escolhe, mas ele tem consequências por essas escolhas. Tá? E eu gosto sempre de exemplificar de uma forma bem simples, bem tranquila. Imagina a nossa avenida aqui. Estou vendo um carro branco bonito ali, não sei o que é não. Está parado, o carro que está vindo de lá, no sentido da prefeitura para cá. Ele está parado com a frente para lá. Ele está certo. O mesmo motorista que parou o carro do lado de lá, ele poderia estacionar esse carro do lado aqui da igreja? Sim ou não? Claro que poderia. O carro é dele, a vida é dele. Só tem um problema nisso. O quê? Ele vai ser multado, porque ele está estacionando na contramão. Então ele é livre? Não. Mas ele pode fazer? Ele tem escolha? Tem. Mas ele tem consequências. Então nós não chamamos de livre-arbítrio aquilo que há consequências. Só é livre aquele que não tem consequências. Deus tem livre-arbítrio, porque ninguém é punido por nada. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode fazer. O indivíduo, o pecado tirou isso de nós. E é muito interessante quando pensamos nesse lado. Pode ficar tranquilo, não vou entrar nessa matéria do livre-arbítrio e a soberania de Deus, não. É só para entendermos a postura do indivíduo. Eu gosto de pensar assim porque o apóstolo Paulo fala, vamos primeiro com Jesus. Jesus chama os judeus numa conversa, ou ele é interpelado por algumas pessoas, e ele é questionado. Jesus fala: olha, vocês que praticam o pecado é escravo do pecado. Então quem está no pecado tem livre-arbítrio? Não, porque a sua influência do pecado. Ok? Só que Paulo vai passar outra situação também. Paulo faz várias declarações: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E Paulo deixa claro que agora ele não era mais escravo do mundo, mas ele era escravo de quem? De Cristo. Então isso me traz o conhecimento de quê? De que ou o homem é escravo do pecado, ou ele é escravo de Cristo. Aonde que ele fica livre aí? Na puta liberdade do homem. Ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo de Cristo. A diferença é que ser escravo do pecado, você é maltratado. Ser escravo de Cristo, ele te trata como filho. Essa é a diferença. Então, que fiquemos claros nisso aqui. O homem tem responsabilidades. O homem faz escolhas. E essas escolhas trazem consequências. Então, eu quero tratar com você nessa noite um pouco sobre a vida desse homem, sobre a vida de Esdras. Quem foi esse homem? O que sabemos desse homem, como diria o Globo Repórter, né? Onde vive, o que come, o que essa pessoa faz? É um nome, não é tão estranho na Bíblia, mas não é citado com frequência na igreja. E o versículo que nós lemos é maravilhoso, porque Esdras tinha disposto o coração. Então vem aí a responsabilidade do homem. Por isso que eu fiz a introdução falando um pouco do livre-arbítrio e a soberana vontade de Deus. E a responsabilidade humana. Esse homem dispôs o seu coração. Ele se dispôs a servir a Deus. Mas vamos lá, brevemente. Esdras, quando que aconteceu isso? A volta do exílio babilônico, também chamado de o segundo êxodo, é menos impressionante que o êxodo,
propriamente dito, em que o povo de Israel saiu inteiro do Egito, rumando para a terra prometida. É provável que mais de 1 milhão de judeus residissem na Babilônia nessa época. Todavia, somente um grupo de 50 mil pessoas voltaram. Somente um remanescente fiel decidiu abandonar a estabilidade do seu status quo, para enfrentar a dureza de uma viagem de 1.600 quilômetros rumo à terra onde tudo estava por ser reconstruído. O retorno do povo deu-se em 3 fases distintas. Com Zorobabel, o maior grupo, por volta de 538 a.C., com Esdras, um grupo bem menor, por volta de 457, e com Neemias em 444 a.C. Então, se deu em 3 fases o retorno, do exílio da Babilônia. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Quem foi Esdras? Por que eu li aqui que Esdras abriu mão de um cargo de status? Quem era esse homem? O que esse homem fazia na Babilônia? Esdras, ele não era nada mais, nada menos do que copista da lei. Esdras, ele era, se fosse no Novo Testamento, Esdras seria um dos fariseus, aqueles que guardavam a lei de Deus. Esdras era um copista. Esdras, ele, qual outro nome que dá? A gente fugiu aqui agora. O escriba. Não é fariseu, não, perdão. Esdras era um dos escribas. Embora os escribas e fariseus, os escribas eram sempre unidos com os fariseus e os saduceus para tentarem pegar Jesus pelo pé. Então Esdras, ele era um escriba do rei. Esdras era um copista da lei. Então Esdras tinha um conhecimento suficiente. E o que Esdras se dispõe a fazer no coração? É sobre o que Esdras se dispõe a fazer que eu quero falar com você nessa noite. Quais foram os rumos que Esdras tomou? O que ele se dispôs a fazer? Dispor o coração, irmãos, significa arrumar o coração, organizar o coração, determinar o coração, preparar o coração, inclinar o coração, convencer o coração, consagrar o coração. A Bíblia diz que Esdras se dispôs o seu coração. Esdras preparou o seu coração. Esdras arrumou o seu coração para tal tarefa. Esdras colocou firmemente o coração. Como diz os irmãos deterministas aí, Esdras determinou. Esdras determinou. Eu determino que eu vou fazer isso. Eu vou colocar isso firmemente no meu coração. Eu vou trabalhar isso no meu coração. E ninguém vai tirar isso de mim. Porque eu vou me propor a fazer isso. Então, irmãos, quando Esdras se dispõe, quando Esdras se propõe no seu coração, ele toma decisões. Ele toma decisão. E ele vai se dispor a fazer 3 coisas. Esdras vai ajudar na reconstrução do mundo, nas reconstruções da cidade, mas principalmente na restauração da fé daquele povo. E Esdras, agora com o seu coração aberto, Esdras se dispõe a 3 coisas. Está aí no texto, é um versículo simples. Dá para você ver aí. A primeira coisa que Esdras se dispõe é buscar a lei do Senhor. Esdras não abria mão da lei do Senhor. Esdras, mesmo sendo copista da lei, mas Esdras, ele sabia que ele estava distante do seu povo, ele estava distante da sua terra, e ele ia voltar para a sua terra agora. Ele ia retomar a sua vida com o seu povo, com o seu Deus, agora de forma mais íntima ainda. Agora não mais na Babilônia, mas agora em sua terra. E antes de voltar, Esdras tomou essa decisão no seu coração. A postura de um servo de Deus. O que um servo de Deus precisa saber? O que um servo de Deus, uma serva de Deus precisa propor em seu coração? A primeira coisa é buscar a lei do Senhor. E eu quero propor para vocês aqui, para ficar mais fácil
ainda. Vamos propor um mineirês aqui. Esdras propôs buscar as coisas de Deus. Esdras se propôs buscar os trem de Deus, a lei de Deus. Esdras se propôs buscar os trem de Deus, as coisas que satisfaziam a Deus, as coisas que eram de Deus. Esdras colocou no seu coração. Preste bastante atenção no texto. Esdras dispôs no seu coração. Esdras não pôs apenas na mente. Sabe por quê? Porque na mente é muito fácil de esquecer. E quando se coloca no coração, quando você coloca no seu coração a disponibilidade para alguma coisa, é muito mais difícil de ser tirado de você. Davi, qual a parte do corpo que ele usou para dizer, para guardar a palavra de Deus, para esconder a palavra de Deus? A palavra escondia onde? No meu coração. E Esdras dispôs o coração a guardar, a buscar a lei do Senhor, a buscar somente as coisas de Deus. O que interessava para Esdras era ensinar, era buscar. Eu não vou buscar em outros lugares, eu não vou buscar em outras coisas, eu vou buscar na lei do Senhor. O meu prazer, eu imagino Esdras talvez lendo ou tendo copiado o que Deus fala com Josué. Josué, que o seu prazer esteja na minha lei, que a sua alegria esteja na minha lei. Venha me buscar a lei do Senhor, buscar a palavra de Deus, buscar o refúgio de Deus, buscar os cuidados de Deus. Esdras se dispôs o seu coração a fazer essa coisa. Eu vou buscar na lei do Senhor. O mesmo salmista também disse: olha a importância disso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos no Senhor nosso Deus. E é verdade, irmãos. Esdras se propõe buscar a lei do Senhor. Nós falamos hoje pela manhã aqui, vou falar de um estudo maravilhoso. E dentre muitos comentários, nós ouvimos aqui da importância de buscar a Deus. E como que Paulo fazia isso? O apóstolo Paulo, ele fala que ele não usou da sua intelectualidade. Ele não falou assim: olha, eu não preciso de ostentação de palavras. Não vai ser palavras bonitas que vão convencer as pessoas. Não vai ser palavras bonitas que vão fazer as pessoas me verem como um bom crente. O que vai fazer as pessoas me verem como um cristão verdadeiro é se eles me verem buscando as coisas de Deus, se eles me verem fazendo as coisas de Deus, buscar a Deus. Irmãos, hoje está tão difícil isso, está dificultoso essas coisas. Eu não sei se é por causa da quantidade de informações ou por preguiça mesmo. Está tão difícil ver as pessoas buscar a lei de Deus. Dentre as leis do Senhor, irmãos, sempre esteve o prazer de estar no templo. Eu comentei aqui há pouco tempo, eu vi nas redes sociais alguém pegando versículo isolado para levar as pessoas, para desestimular as pessoas a virem na igreja. Irmãos, deixa eu falar para você. Eu achei aquilo um absurdo, mas ao mesmo tempo eu nem precisava disso. Nem precisava disso. O que é de crente que não concorda? O que é de crente que não concorda com aquele ali, com aquela postagem da pessoa, se ler e não concordar? Não concorda com a postagem, ele está fazendo justamente o que ele falou. Não tem prazer nenhum de buscar a Deus. Não tem prazer algum de buscar o Senhor. E é importante entendermos isso, irmãos, e é bom sabermos. Eu não sei quando vai ter, quando será, mas há um limite de tempo. Você sabia disso? De acordo com o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, você já sabia que há um limite de tempo para se buscar a Deus? Buscar o Senhor enquanto? Invocar enquanto? Está perto. Então tem limite. Tem limite.
chegar o dia que você não vai conseguir mais. Vai chegar o dia que você não terá mais acesso. Não terá mais como buscar a lei do Senhor. Vai chegar esse dia, irmãos. Vai chegar esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, onde está o nosso prazer? Onde está o prazer da igreja? Em buscar a lei de Deus, em buscar as coisas de Deus. É prazeroso para você buscar a Deus? Ou é um fardo? Ou é uma obrigação? Eu tenho que ir porque senão eu gosto de citar sempre os filhos, né? Não sei se a Bíblia chegou a falar, vamos falar que agora o Zé 33 aí, né? Virou e disse: eu tenho que ir na igreja, senão minha mãe vai me dar mesada. Se você falar isso, você dá uma cadeirada, vai botar a pena. Não faça. Eu tenho que ir porque senão minha mãe vai ficar chateada. Eu tenho que ir porque senão minha esposa. Não faz isso não, fique em casa. Não vem não. Não vem não. Pelo amor de Deus, fica quieto. Você vai atrapalhar o culto. Sabe por que você vai ficar cara emburrada, chateada? Porque você veio, porque senão seu pai vai te xingar, sua mãe vai te xingar, sua esposa fica com raiva, seu esposo fica chateado. Não vem não. Agora, se estiver disposto no coração, faça. Faça. E peça a Deus, se você não tem esse prazer de estar todos os dias na casa de Deus. Peça isso. O salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor que 1000 anos na perversidade. Quanto vale? Você já colocou isso em seu coração? Quanto vale para você estar em um culto da sua igreja? Irmãos, fiquem sabendo, eu sempre trago isso para o nosso dia a dia. Senão não tem aplicação. Eu aplico isso para o meu dia a dia. Está no seu coração. Você já dispôs no seu coração como será a sua semana? Que para nós começou hoje, dia 3. Como será a sua segunda-feira? Como será a sua programação espiritual para segunda-feira? Você já dispôs no coração o quê? Buscar a Deus? Beleza. Então, se organize na segunda-feira. Só que na segunda-feira não precisa se organizar para vir no culto, porque não vai ter culto. E a terça também não, mas na quarta tem. Como que você se organiza na quarta-feira para servir a Deus? Como? Tantas coisas. E são programações mesmo. Tem que levantar, tem que ir para o trabalho, tem que bater cartão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, Tem tanta coisa que você se organiza. Você já parou para pensar em se organizar para servir a Deus em tempo integral? Nós não nos organizamos para isso. Talvez o segredo esteja aqui, porque isso ainda não foi disposto no seu coração. O dia que você se dispõe no seu coração, troca currículos. O dia que for prioridade no seu coração, isso for uma prioridade, as coisas vão mudar. O seu prazer será outra coisa. Agora você está na igreja. Estava conversando com a minha irmã lá de Governador Valadares hoje um pouco. E ela falou: eu achei tão lindo, eu fiquei maravilhado com aquilo. Que ela foi para a igreja de cedo e passou uns menininhos com a mãe. Aí já conhecem ela. Só que os menininhos chamaram ela por um apelido. Os meninos gritou: olá mãe, olá mulher que mora na igreja. Porque ela não sai da igreja. Olá mulher que mora na igreja. Porque ela cuida da igreja, ela quer fazer as coisas, ela quer zelar da igreja. As coisas de Deus. Olá mãe, uma mulher que mora na igreja. Fiquei brincando com ela com esse apelido. Que libera. Se eu criança me desse esse apelido no homem que mora na igreja. Às vezes nós ouvimos de forma pejorativa, às vezes até de familiares da gente. Eu já ouvi isso, mas ninguém trouxe na igreja não, porque me falaram zombando de mim quando eu era adolescente. Às vezes eu já ouvi isso de marido, que a mulher é crente, marido não é, marido é, minha esposa vai passar a morar na igreja. Dá vontade de dar umas respostas, vocês não têm noção.
dá vontade de dar as respostas sem você. Você queria que ela morasse aonde, feliz? Está ruim na igreja? Não tem problema só a Amaral assistir esse vídeo, não, porque eu já contei, a gente sabe que nós não temos segredo. Eu contei uma vez, a Amaral chegou para mim, zoada. Porque agora a Beth agora só quer saber de limpar a casa, agora colocando música de crente lá, e fica batendo a manhã toda, limpando, escutando, não estou aguentando isso não. Foi encravado. Fala então para ela colocar um funk, vestir um shortinho bem curto, porque eu sou varanda bem grande, para todo mundo ficar vendo ela dançando funk lá, um shortinho curto, faz isso. E se ele assistir esse vídeo, sabe disso. E se a gente continua correndo pelo esqueleto, você vai lá, miserável, muda o negócio. Irmão, você está vendo como que às vezes as pessoas não têm prazer de servir a Deus? Hoje, graças a Deus, ele tem, tá? Mas quando a pessoa não tem prazer de servir a Deus, ele quer atrapalhar quem tem, virando os diótrefes da vida. Depois você lê lá na terceira carta de João, você vai saber que eu não chamo de diótrefes, não, eu chamo de idiota. Esdras colocou no seu coração, dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor. Ele queria aprender as coisas de Deus, ele queria saber as coisas de Deus. Mas segundo o texto que nós lemos aí no versículo 10, capítulo 7, tem uma segunda coisa que ele se dispôs no seu coração, que não ia adiantar somente ele buscar a lei do Senhor. Esdras também se dispõe a cumprir a lei do Senhor. Esdras nos dá um ensinamento maravilhoso para a minha vida. Não adianta, irmãos, fazer tudo isso que nós falamos na primeira etapa, de estar dentro de igreja, quarta, sexta, domingo, isso e outro, mas não colocar em prática nada disso. Agora Esdras, ele coloca no seu coração o desejo, já colocou em buscar o Senhor, além do Senhor, agora ele coloca no seu coração, já foi colocado também no seu coração o desejo de cumprir essa lei, o desejo de ser um crente fiel, o desejo de ser alguém que fala, que prega e vive. Ele não quer mais somente buscar o Senhor, agora ele quer cumprir aquilo que o Senhor fala. Agora ele quer mostrar com as suas atitudes. Primeiro ele busca o Senhor, a lei do Senhor. Agora ele quer cumprir a lei do Senhor. Esdras quer colocar em prática, agora ele vai levar o povo a colocar em prática aquilo que a lei manda, aquilo que o Senhor nos ordena a fazer. E o que o Senhor tem nos orientado na sua palavra todos os dias? Será que nós vivemos de fato? Vou dar um exemplo bem simples, embora o mais difícil de ser cumprido de toda a Bíblia. A ninguém deveis nada, a não ser o amor com que vos amei. Ô tarefa difícil, é o tal do amor. Mas a Bíblia me manda amar. A Bíblia me manda amar. Eu tenho a obrigação de amar. Então eu busco a lei do Senhor, eu busco os ensinos do Senhor, e nesses ensinos que eu busco, essa lei me diz que eu tenho que amar o próximo. E agora? Então é hora de cumprir essa lei. E é tão difícil às vezes. Às vezes está escancarado, está estampado, tanto ódio no coração das pessoas. Até na introdução, quando eu falei das brigas nas redes sociais, para saber qual denominação é melhor, qual pastor que prega melhor. E o amor fica onde, irmãos? Eu lembro agora, hoje eu li lá, um post lá, de um pastor que pregou, mais de sei quantos mil comentários só nesse post, essa brigaiada, e aí alguém colocando lá, essa doutrina calvinista é do diabo. Essa doutrina calvinista é do diabo, isso não é de Deus, isso é o diabo. Esse povo é tudo diabólico. Foi um dos poucos que eu respondi. Eu falei, cuidado, para você não estar fazendo como os fariseus, que chegaram para Jesus e disseram para Jesus que ele estava expulsando Beelzebul pelo poder de Beelzebul.
Quem é você para dizer que tal doutrina é do diabo? Ou seja, é colocado uma ideologia na frente de uma ordenança. Deus não mandou ficar discutindo quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus me ordenou a pregar o Evangelho. Essa é a minha responsabilidade. E para isso eu preciso cumprir essa palavra. Eu preciso fazer com que essa palavra se cumpra na minha vida. Essa é a minha responsabilidade, cumprir essa palavra. Jesus fez isso desde cedo. Jesus, aos 12 anos de idade, Jesus se afasta um pouco da sua família e eles até se preocupam. Quando vão procurar Jesus, aonde ele estava? No templo. O apóstolo Paulo, quando chegar em qualquer cidade que ele fosse visitar, por onde ele passasse, se ele fosse ficar ali mais de um dia, o que ele fazia? Procurava uma sinagoga. Porque ele aprendeu que ele tinha que cumprir aquilo que ele aprendeu. Ele buscava a lei do Senhor, agora ele tinha que cumprir. O prazer de estar fazendo a obra de Deus é que nos mostra o cumprimento disso em nossas vidas. Nós cumprimos isso através do prazer. E não tem como, irmãos, é impossível eu pregar aqui e dizer para vocês sem mencionar a nossa realidade. Como que eu cumpro as coisas de Deus aqui? Como que eu cumpro a lei de Deus? No meu dia a dia. A Bíblia nos ensina, primeiro mandamento, qual que é? Esse é fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois eu aprendo que junto, logo colado com isso, eu tenho que prestar culto somente a quem? A Deus. Aonde eu presto culto? Normalmente? Na igreja. Mas cadê o prazer dessas pessoas de prestarem esse culto? Irmãos, é para lembrarmos, irmãos, que o culto não é só domingo. Domingo é um culto de louvor e adoração. Na quarta é um culto de doutrina. Na sexta é um culto de oração. Todos são cultos prestados ao Senhor. Então, se eu me dispor no meu coração a cumprir essa lei, na medida do possível, é claro, sem loucura, sem fanatismo, nós vamos cumprir isso. Cumprir essa lei está em cumprir a ordenança de amar o próximo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a mim mesmo, Jesus disse que eu estou cumprindo toda a lei. E se você pegar, é verdade, o processo citou ontem aqui, os 4 primeiros mandamentos dizendo diretamente o relacionamento de Deus com o homem, do 6º para frente, você vai ver do homem para com a sociedade. E se eu amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, o restante eu vou fazer tranquilo. Que ela não matarás, não furtarás, não adulterarás, isso aí eu vou conseguir fazer todos, se eu cumprir esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Então Esdras tem essa preocupação, Esdras tem essa preocupação de cumprir a lei do Senhor. Mesmo não sendo um escriba, mas nós vamos ver que os fariseus, junto a alguns escribas, no Novo Testamento, já muitos anos depois, muitos não colocaram no coração o mesmo sentimento de Esdras, em especial os fariseus, aqueles que eram observadores da lei. Eles não colocaram no coração esse mesmo princípio de Esdras, de cumprir. Primeiro de buscar, depois de cumprir. Porque a Bíblia diz que os fariseus, eles davam ordens para as pessoas, eles davam ordem, façam isso, façam aquilo. Eles designavam todo o trabalho, do templo, da comunidade, tudo eles sabiam da ordem, mas não colocavam a mão em nada. A Bíblia diz que eles não colocavam nem o seu dedo. Jesus deixou isso muito claro. Cuidar desses homens. Jesus ainda fala assim: olha, façam tudo o que eles disserem, mas não repitam as suas ações. Não imitem eles nas suas ações, porque eles falam, mas não fazem. Então, a lei
Mais do que buscar, é cumprir. Mas Esdras tinha colocado no seu coração um terceiro desejo. Além de buscar a lei do Senhor, além de cumprir a lei do Senhor, você vai ver que no finalzinho do versículo, Esdras deixa bem claro: e para ensinar. Irmãos, para se ensinar, não é simples. Se ensinar apenas com palavras aqui é muito fácil, irmãos. Já alguns dizem que o exemplo chama, que é o ditado terrível por aí, mas não, o exemplo que arrasta, né? Você pode convidar, você pode falar, as palavras chamam, mas o exemplo vai trazer, ele vai arrastar. Então, ditado uma coisa assim, né? O seu exemplo, a sua postura, ela vai arrastar multidões. Ensinar, Esdras tinha colocado no coração agora o desejo de ensinar as pessoas. Então é muito interessante que antes de querer ensinar os outros, Esdras falou para ele: eu vou buscar, eu vou cumprir, agora sim eu posso ensinar. Esdras colocou no coração o desejo de ensinar as pessoas a cumprir tudo aquilo que o Senhor havia determinado. E a Bíblia é muito enfática sobre isso. Na sexta-feira eu dei uma ênfase aqui muito sobre, porque quando alguns discípulos se aproximam de Jesus, estavam orando, vendo Jesus orar, e falam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. E nós demos uma ênfase sobre isso, e falamos até um pouco sobre as crianças. Pouco, não muito. Sobre a nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Nós podemos falar. E eu aprendi isso, e é uma pura verdade, irmãos. Os nossos filhos não vão fazer o que nós falamos. Não vão. Eles vão fazer aquilo que eles nos veem fazer. Eles vão fazer o que nós fazemos. O que nós fazemos. Você vê o filho, se você achar o Gabriel bobo demais, não é, pode saber, só puxando o pai. Na inteligência, você puxando a mãe. Mas ele bem bobo, olha o pai dele. A mesma coisa o filho sem educação. A mesma coisa o filho respondendo. É porque ele viu o pai dele respondendo em casa. É porque ele viu o pai dele fazendo aquilo, ele viu o pai dele fazendo aquilo outro. E por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos traz a orientação. Ensina a criança no caminho que deve andar. E a igreja está cheia de crianças, mas não no sentido literal da palavra, cheia de crianças na fé, bebezinhos na fé. Alguns não saíram nem da mamadeira ainda, está longe de engatear, e precisam desses cuidados, precisam ser ensinados. E essa responsabilidade compete a quem? Eu ouvi, ainda bem, eu prestei atenção na escola dominical. Teve um momento aqui que o professor falou: essa responsabilidade não é só do Márcio, não. De quem que é? É nossa. Essa responsabilidade é da igreja. A responsabilidade de ajudar o João Lucas, que é a pessoa mais recém-chegada na igreja, com 4 cultos direto, e não fica crente velho não, senão daqui a pouco você para de ir nos 4 cultos, continua com esse primeiro amor no coração. E olha, é o quê? De quem é a responsabilidade com o João Lucas, André? Nossa! Porque o Márcio tem que cuidar do rapaz que chegou. Por quê? É porque ele é pago pela igreja? Então ele pode se danar por lá, que aí você não precisa falar nada, é só do pastor, porque ele é remunerado. Então a obra dele se dane mesmo. Se o pastor não fala nada, então eu não preciso. Irresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Lógico, estou falando isso não me excluindo, não me exigindo da minha responsabilidade. Porque eu tenho absoluta consciência hoje, se Jesus voltar hoje, e vocês, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, como ministro aqui nessa igreja, eu tenho que responder por vocês. Então eu tenho essa consciência. Eu estou falando que é o nosso dia a dia. O cuidado que nós temos que ter uns com os outros. Eu me lembro, assim que o Marquinhos chegou aqui na igreja, uma das primeiras pessoas que o Marquinhos comentou comigo que ele sentiu falta aqui na
que eu olhei aquela muito pequenininho e estava, pastor, eu não vou esquecer disso não, porque o Leandro fica quieto, eu não deixo, e aí deu uma sumidinha com a família. Aí o Marquinhos chegou na igreja. Primeira pessoa que o Marquinhos perguntou foi pelo Rodrigo. Foi ele, foi atrás, você não foi? Eu fui atrás, né? Quem foi atrás foi ele. Nós temos que entender isso, Deus. Nós temos essa responsabilidade. E quando eu colocar no meu coração que eu tenho que ensinar os mais novos, que eu tenho que ajudar os mais novos, e às vezes, em algumas situações, até os mais velhos, se for preciso. Estas colocou no seu coração. O desejo de buscar a lei do Senhor, de cumprir a lei do Senhor, e o desejo de ensinar a lei do Senhor. O desejo de ensinar. Os professores sabem muito bem aí, nós temos aqui, além de professores de escola dominical, mas professores aí da vida secular aí nas escolas, aí tem a Carol, aí tem mais algum professor aqui no nosso meio? Mas não, né? Tem a Lili, né? Você tem que ler também. O prazer que é ensinar, né, Carol? Não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes a gente pergunta, brincando com as professoras, você pergunta, você ganha para ensinar ou para tolerar? Né? Porque é difícil, mas é prazeroso, né? É prazeroso ensinar. E Esdras colocou isso no coração. Esdras se dispôs o seu coração a não somente buscar, a não somente cumprir, mas agora eu quero também ensinar as outras pessoas. Eu vou ensinar aos meus irmãos da minha terra. Eu vou levar essa palavra aos meus irmãos. Eu vou falar essa palavra para as pessoas. O que for preciso fazer, eu vou fazer. Eu quero concluir com o final da nossa apostila sobre o Antigo Testamento, no livro de Esdras. Sua vida foi de fato e de verdade um testemunho fiel de que o Senhor socorre, porque o nome de Esdras significa isso, o Senhor socorre. E o Senhor só pode socorrer o povo através de homens dispostos a buscar, cumprir e ensinar a sua palavra. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos nos aproximando aí do término do nosso culto, e eu gostaria de deixar aqui alguns avisos, mas antes de deixar, primeiro eu aviso, depois eu agradeço as nossas visitas mais uma vez, tá? No dia 9